Olá, olá, bom dia, pessoal. 8 da manhã, mercado aberto no ar. Bora? Hoje entra em vigor as novas tarifas de Donald Trump, com base na seção 122 da Lei do Comércio de 1974, já que as tarifas recíprocas de Trump contra o resto do mundo foram derrubadas pela Suprema Corte americana na sexta-feira. O Trump conta com um novo arsenal e parte dele entra em vigor hoje. A gente tem até preparado uma arte, a gente já exibiu algumas dessas leis ontem, mas só para a gente repisar aqui, enfatizar para vocês, olha o que passa a valer a partir de hoje. Uma tarifa global, quer dizer, igual para todo mundo, de 15%, e ela é temporária, ela é válida por 150 dias, 5 meses. Depois o Congresso pode intervir. E a medida passa a valer hoje, 24 de fevereiro. Então, 15%, lembrando que o Brasil, para alguns produtos, ainda tinha aquela sobretaxa de 40%, 10 mais 40%, vários dos nossos produtos já estavam com 10%, café, carne, suco de laranja, lá desde o começo, porque houve um recuo do Trump. Ele foi recuando em várias etapas, a última delas em outubro. Mais ainda, havia setores da nossa economia, como indústria, calçados, pescados, máquinas e equipamentos, pesadamente taxados com essa tarifa de 40%. E hoje, a partir de hoje, eles serão beneficiados porque haverá esse recuo para 15%, válido para todo mundo. Quer dizer, coloca todo mundo em pé de igualdade, no mesmo nível de competitividade. Mas há exceções. Quais são elas? Primeiro, tem uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça, que está aqui, olha, está contida nessa seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O que é isso? É uma investigação aberta pelos Estados Unidos por práticas comerciais consideradas desleais por outros países. Então, você tem uma investigação, é longa, pode levar cerca de 1 ano, e o Brasil está sendo investigado em vários setores por várias práticas consideradas potencialmente desleais. Em que setores? Etanol, Big Techs, PIX, né, no sistema de pagamentos, imagine só, desmatamento, patentes, quebra de patentes, tem uma série de adendos ali, de senões, de questões pelas quais o Brasil está sendo investigado. Se ele for considerado culpado, depois dessa investigação no USTR, que é o Departamento de Investigação de Comércio, dos Estados Unidos, e é claro, cabe defesa dos países, aí nós, no caso, e outros países também investigados, podem ser taxados. Então, esse é um arsenal ainda, é uma arma ali que o Donald Trump conta para tarifar os países. E na próxima página, aqui na nossa próxima tela, temos ainda a seção 232 da Lei de Comércio de 1962, que são as tarifas setoriais. Essa, o Brasil e o resto do mundo continuam pagando: aço, alumínio, cobre, madeira e os seus derivados. Esses produtos são taxados em até 50%. Então, é aí que nós estamos. O Donald Trump ontem estava muito bravo, estava muito enfesado, ele até publicou um tweet aqui, nervoso. Aliás, ele publicou uma cadeia de tweets, mas nós selecionamos um deles em que ele faz sempre novas ameaças. Olha, como presidente, não preciso voltar ao Congresso para obter a aprovação das tarifas. Elas já foram aprovadas de diversas formas há muito tempo. Além disso, foram reafirmadas recentemente pela ridícula e mal elaborada decisão da Suprema Corte. Então, ele critica a Suprema Corte, mas diz, olha, alto lá, temos várias outras leis que podemos usar para tarifar, para taxar os países. A União Europeia, por exemplo, que hoje o Parlamento Europeu iria se reunir para referendar, ratificar o acordo comercial com os Estados Unidos, que estabelecia uma tarifa de 15%, né, para a Europa, na verdade, e os europeus ainda iriam investir bilhões de dólares nos Estados Unidos, era um acordo visto como muito mais vantajoso pelos especialistas para os Estados Unidos do que para a União Europeia. A União Europeia falou, olha, alto lá, não vamos ratificar esse acordo porque a gente não sabe mais o que está valendo diante dessa insegurança jurídica. E hoje também tem o discurso desse personagem aqui, um discurso do Estado da União, que acontece algumas vezes por ano. O presidente americano vai até o Congresso e faz um apanhado, ele ontem já disse que será um discurso longo, faz um apanhado principalmente sobre o estado da economia, nisso que deve se concentrar essa retórica de Donald Trump, mas também fala sobre imigração, sobre drogas, né? Todos aqueles temas considerados caros para o presidente americano. Isso vai ser tarde, 23 horas, 11 da noite, horário do Brasil, mais cedo lá em Washington, D.C. Meus amigos, vamos para um rápido intervalo, olha, depois volta, porque tem um debate interessante hoje sobre a escala 6x1, horas trabalhadas, jornada de trabalho no Brasil comparado ao resto do mundo.
E para vocês que continuam conosco pelo YouTube, vamos dar uma olhada nos mercados, porque ontem foi um dia assim meio que de terror e pânico, pavor geral, um dia de aversão ao risco mesmo. Por isso, eu hoje começo pelas bolsas americanas. Olha o que aconteceu, uma derrapada geral, tanto do S&P 500, 1,04% de queda, Dow Jones, uma queda ainda maior, 1,66%, e Nasdaq caiu 1,3%, aqui que ficam concentradas aquelas ações, né, a bolsa de tecnologia. E por quê? Principalmente por dois motivos. Primeiro, porque começou a circular um relatório da Citrin Research que apontava assim para um cenário logo ali na frente, 2028, daqui a 2 anos, um cenário completamente adverso, assim, uma coisa meio apocalíptica, em que a inteligência artificial ganharia uma preponderância tal na economia americana e na ordem das coisas que os empregos, até aqueles empregos mais bem remunerados, de alto escalão, que eles chamam de white collar, né, colarinho branco, que é aqueles empregos muito bem pagos, que pressupõem pessoas bem formadas pelas melhores universidades americanas e do mundo, esses empregos estariam ameaçados pela inteligência artificial, que tomaria conta da economia. Então, de um cenário muito auspicioso de ganho de produtividade, isso ia rapidamente redundar num cenário de perda de empregos e que iria afetar o resto da economia, contagiar o resto da economia. E aí foi um dia meio que de terror mesmo. As pessoas, opa, peraí, então daqui a 2 anos a gente já pode estar diante disso, desse desemprego maciço e não apenas do desemprego maciço nos escalões inferiores, ou então das pessoas que estão se formando agora nas universidades, mas também das profissões mais bem pagas. Aí as bolsas derreteram e também uma contaminação por essa insegurança jurídica, esse ambiente, de novo, né, de balbúrdia muito confuso criado por essa guerra comercial, o receio de que o Donald Trump recomece a guerra comercial a partir dessa decisão da Suprema Corte. Esse cenário nos Estados Unidos contagiou em parte o Brasil. O que eu vou mostrar para vocês, o índice Bovespa começou o dia subindo, ganhando fôlego até acima dos 190 mil pontos, mas depois não resistiu a essa contaminação e caiu também 0,88%, nenhuma queda estrondosa, continua num patamar bastante elevado, 188.853 pontos. E o dólar? O dólar, essa é uma novidade boa, 0,14% de queda, cotado a R$ 5,17, é o menor valor desde maio de 2024, 21 meses. E isso tem a ver com o fluxo de dinheiro estrangeiro, com essa rotação de portfólio, continua jorrando aqui, acho que ontem foram mais de 30 bilhões de reais de movimentação de fluxo na Bolsa, muita coisa mesmo. Vamos dar uma olhada como é que está hoje, né? Então, esse é o retrato do mercado de ontem. E hoje, o que está acontecendo na Ásia? A China voltou do feriado, né? Pós-ano novo lunar e voltou mais otimista, 0,87% de alta em Xangai. O pessoal da televisão já está se juntando a nós, estamos fazendo aquele nosso sobrevoo diário, matinal, pelos mercados. Hong Kong, queda de 1,82%, Tóquio sobe 0,83%, e agora terminando na Europa, para saber como as bolsas europeias abriram um dia ainda ali, todas no terreno negativo, né? Paris escorregando 0,10%, Londres 0,24%, Frankfurt 0,20%, Madrid cai 0,64%. Tem o Lula também, pessoal, na Coreia do Sul, agora ele está viajando já está indo para Abu Dhabi, né? Ou já está em Abu Dhabi. Foi uma parada de último momento. Essa parada, esse pit stop em Abu Dhabi não estava nem no roteiro, mas acabou sendo agendado de última hora. Ele vai se encontrar com o Sheikh Mohammed, acho que é Zayed o sobrenome dele, mas enfim, o Sheikh ali de Abu Dhabi, nessa última parada da viagem dele, mas nessa parte, nesse trecho, ele ainda estava na Coreia do Sul. E ele confirmou a ida, mais uma vez, aos Estados Unidos, deu mais ou menos uma estimativa de data e fez alguns outros comentários. Vamos ouvir. Ainda não está marcada a reunião. Eu acho que precisa ser lá para o dia 16 de março, ou próximo a essa data. E quando tiver reunião, nós vamos conversar os assuntos. Eu estou preparando um debate sobre a questão do combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Ele sabe que quando eu for aos Estados Unidos, eu vou levar junto comigo a Polícia Federal, vou levar a Receita Federal, vou levar o Ministério da Fazenda, vou levar o Ministério da Justiça e vou mostrar para ele que se ele quiser de verdade combater o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, o Brasil será parceiro de primeira hora, porque nós temos expertise nisso com a nossa Polícia Federal.
Tem vários trechos interessantes aí, né? Primeiro, vocês ouviram que o Lula falou Ministério da Fazenda. Ele já tinha pedido para o Haddad, há cerca de 2 semanas, para que o ministro da Fazenda ficasse pelo menos até essa viagem aos Estados Unidos. O Haddad queria sair logo, a intenção dele era sair em fevereiro, no máximo fazer essa viagem à Ásia, voltar e deixar o Ministério da Fazenda. Mas foi convencido por Lula nessa viagem, houve esse pedido do presidente da República para que ele ficasse para acompanhá-lo pelo menos nessa viagem aos Estados Unidos, o que empurra a saída de Fernando Haddad ou a manutenção, a permanência dele no Ministério da Fazenda, pelo menos até meados de março. Vocês viram, Lula não confirmou absolutamente a data. Outra parte interessante é o seguinte: o Lula nem fala aí particularmente nessa declaração, mas até está numa reportagem da Folha hoje, o governo avança na abertura do mercado de carne bovina na Coreia do Sul. Essa era uma das metas dessa viagem de Lula no que diz respeito ao agronegócio. Eles discutiram várias coisas, semicondutores, aquela cooperação. Olha, já está aí, como Gustavo é rápido, a gente nem tinha combinado, imediatamente ele já pôs a página da Folha, é isso mesmo. Eles já tinham avançado em acordo, aliás, avançaram nessa viagem em acordo em outras áreas, semicondutores, de novo, minerais críticos e terras raras. É a segunda parada da viagem que minerais críticos e terras raras aparecem, tanto com a Índia, com a Coreia do Sul. É um memorando, uma espécie de cooperação, né? Isso fica mais claro no acordo assinado com a Índia, embora não tenha um reforço jurídico, né? Eles não estão juridicamente comprometidos, só estabelecem essa cooperação, digamos, no fronte político, de avançar na exploração e principalmente no processamento, que é agregar valor de terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, só fica atrás da China, mas não tem a expertise de processamento. Aliás, quase nenhum país tem, tanto que a China domina largamente esse mercado com 90% do processamento. Pode voltar ali para a Folha, Gustavo, só para mostrar que nessa história da carne bovina, o ministro da Agricultura ontem, o Carlos Fávaro, estava super animado, tem até uma aspas dele que eu vou citar, que ele diz o seguinte: é o passo mais importante desses anos. Chegou o momento, e eu não quero criar expectativa de datas, mas posso dizer, os pecuaristas brasileiros serão surpreendidos com boas notícias muito rápido. A Coreia do Sul é um dos poucos países avançados do mundo que ainda não exporta carne brasileira por questões sanitárias. Agora eles se comprometeram a enviar. Finalmente, isso já está sendo, imagina, acordado, negociado desde 2008, então não avançava, né, há quase 20 anos. Finalmente eles devem mandar uma equipe para averiguar aqui as condições sanitárias do Brasil e, de repente, abrir esse mercado de carne bovina. Isso é especialmente importante agora que a China impôs uma cota ali, 1.100.000 toneladas de carne bovina que podem ser exportadas com uma tarifa menor e, a partir disso, você cobra uma sobretaxa acima disso de 55%. No ano passado, o Brasil exportou 1.650.000 toneladas, então já está acima desse valor, e, portanto, esse valor que fica acima pode ser sobretaxado.